Ok? Tá. Obrigada, Jéssica. Então, antes de passar a palavra para o Manuel, eu queria fazer uma pequena apresentação para que vocês possam ficar a conhecê-lo, mas também tinha algumas perguntas para o Manuel, assim, uma coisinha muito rápida, algo muito conciso, que é para também ficarmos a conhecer melhor, já que já pude conhecer um bocadinho de nós também no início, também Vamos a queríamos isso. ficar a conhecer um bocadinho. Então, Manuel tirou a sua licenciatura em Filosofia na Faculdade de Letras de Lisboa e a minha pergunta é: qual diria que foi a cadeira que menos gostou e a que mais gostou? Isso já foi há algum tempo. Já foi há algum tempo. A que mais gostei, houve algumas que eu gostei bastante. Talvez a ontologia, que é uma disciplina especificamente a ver com a área da filosofia. Curiosamente, lógica também, não tive das melhores classificações, mas gostei muito de lógica. A que menos gostei, na altura, gostei menos de filosofia da linguagem, na altura, mas ainda antes do curso acabar, consegui apreciar bastante e hoje é uma das áreas que curiosamente ainda me dedico, então, portanto, só estas, mas na altura foi filosofia da linguagem. Mas é uma área absolutamente crucial dentro da filosofia. Não se pode não gostar de filosofia da linguagem dentro de filosofia, mas pronto, é uma disciplina difícil, muito virada para a filosofia anglo-saxónica. Ok, muito obrigada. Então, é missionário da Igreja Batista Vida Nova e faz parte da equipa de plantação de igrejas na zona histórica de Lisboa. A minha pergunta é: qual diria que é o maior desafio na pregação do Evangelho? Nesse contexto, Sim, neste contexto. sem dúvida alguma que eu diria que o maior desafio é conseguirmos, talvez não seja um desafio meu, um desafio de todos, é conseguirmos sair do lugar onde estamos para realmente sair do lugar de onde viemos, melhor assim, para efetivamente estar no lugar onde estamos. E conseguimos traduzir o Evangelho, de facto, para aqueles ouvidos, para aquele contexto. Essa talvez seja a maior dificuldade. O ser humano é assim, habitua-se muito facilmente àquilo que está habituado. E a cada local, a cada contexto diferente, é preciso fazermos esse esforço de irmos ao encontro do outro. E talvez isso seja a parte mais difícil. É verdade, exatamente. Então, o Manuel também é professor no Seminário Batista e dá as disciplinas de Cosmovisão Cristã e Cultura Contemporânea e Apologética Cristã. Foi missionário na Guiné-Bissau enquanto lecionava Filosofia na Escola Portuguesa daquele país. Tem alguma história que queira ou que possa partilhar connosco sobre esse tempo na Guiné? Quero o resto da noite aqui. Muitas histórias. Tempo preciosíssimo que foi passado lá. Mas não sei, talvez, enfim, há tantas histórias que não se podia contar. Mas pronto, só como curiosidade ficou uma aranha assim deste tamanho que eu tive que matar dentro do interior da minha casa na altura em que não havia luz elétrica e tive que entrar lá dentro e por acaso pareceu-me, era uma noite de forte luar e pareceu-me ver lá uma sombra. Entro dentro de casa, mas assim, teias de aranha, mesmo há filme, assim, caralho, teias de aranha aqui, e fecho a porta e vejo uma mancha enorme na parede. Eu não havia luz naquela altura, só havia a luz da lua, literalmente. E eu disse, esta mancha aqui, disse à minha esposa, esta mancha aqui é estranha. Vai lá buscar uma vela, só favor. E foi a coisa mais nojenta que eu já vi depois. Não fizeste um assado, Manel? Não, porque eu peguei no chinelo e acertei com tanta força que ficou uma papa. Então não dava para fazer assado. E pronto. Agora que eu já vos enojei a todos podemos ir para casa. Mas tirando agora aqui tirando as aranhas, obviamente, que é um país com uma diversidade de vida, não é uma diversidade biológica incrível. A Bissau está pejada de rios por todo o lado, a cidade de Bissau, e a Guiné-Bissau em si,
Aliás, a Guiné-Bissau em si, não a cidade de Bissau, mas a Guiné-Bissau. Então, a variedade é enorme. Então, de facto, um dia tenho que lá voltar para rever os meus amigos, acima de tudo. Que ficaram lá muitos... O meu coração, uma parte ficou lá. Muito obrigada pela partilha. E tenho só mais 2 perguntas. Só finalizar que, de regresso a Portugal, o Manuel integrou a equipa de Açores do Grupo Bíblico Universitário. Então tenho só mais 2 perguntas. A primeira é, como conheceu Jesus? E a última é, qual o seu livro favorito da Bíblia? Interessante. O meu livro favorito da Bíblia pode ser um bocado chavão, mas é o mesmo Evangelho de João. E isso com muita sinceridade. Não é assim nada surpreendente, não é? Não é números, nem nada disso. Mas é mesmo o Evangelho de João. Acho que, apesar que isto, enfim, à medida que a Bíblia é um conjunto de livros, eu quero dizer que à medida que nós vamos lendo e a nossa vida também vai mudando, nós vamos percebendo melhor, vamos aplicando ao nosso contexto de forma diferente e, portanto, os livros também se vão revelando diferente à medida que nós vamos envelhecendo. Mas, de facto, eu sistematicamente vou para o Evangelho de João. Então, a resposta será o Evangelho de João, mas sem diminuir em nada nenhum dos outros, como é óbvio. A primeira pergunta, como é que... Bem, eu não cresci no lar cristão, então eu não posso dizer que tenha conhecido Cristo a partir do meu lar, porque isso não aconteceu. Mas a minha avó começou a levar-me ainda em tenra idade à igreja, com a permissão dos meus pais. Então foi a partir ainda de um processo longo, mas ainda em criança, em que eu fui compreendendo de que forma é que, de facto, aquilo que Cristo estava a falar ali nos Evangelhos e que era lido acima do púlpito, na igreja, nas mensagens, nas leituras depois pessoais que eu comecei a fazer, e aos poucos eu fui percebendo que tinha a ver com a minha vida. Então foi assim. Eu posso dar uma data própria, mas digamos que com 7 anos fiz uma burrice de tal ordem, tão grande, mesmo mal, daquelas em que nem pensar, os meus pais não me educaram para aquilo, e aí eu percebi o quanto é que precisava da ajuda de Jesus. Então esse foi um grande passo, logo com 7 anos. Muito obrigada pelas partilhas e agora o tempo é consigo. Obrigado. Há bocado vocês disseram que era uma honra, etc., eu estar aqui. Para mim, a honra é minha de vos conhecer, a honra é minha de poder participar da vossa última sessão. E, portanto, o meu objetivo aqui, que eu estabeleci, foi que pelo menos aguentar aqui algum tempo convosco e ver se ninguém adormece. Então, se ninguém adormecer, eu já dou isto por ganho, né? já foi uma vitória. Mas obviamente que não, eu quero mais do que isso. Eu quero ver se de alguma forma nós chegamos ao final desta apresentação, desta sessão, e vocês possam levar daqui algumas perguntas, enfim, algumas perguntas para vocês refletirem ao longo do período de férias que se aproxima. E que possam refletir seriamente sobre o vosso percurso na faculdade. Então, vamos lá isto. Posso compartilhar a tela, não é? Ok, então, eu sei que o tema é polémico, principalmente o subtítulo, as bases não científicas da ciência, mas, de facto, se nós olharmos um bocadinho para o nosso percurso, nós percebemos que já de longa data nós temos vindo a ser habituados a esta dicotomia entre fé e ciência. Portanto, de um lado está a fé, do outro lado está a ciência. Isto está presente em manuais escolares, isto está presente em conversas de rua, isto está presente nas conversas, talvez, da nossa família, está presente, obviamente, entre os nossos colegas de faculdade, e por vezes está presente até, curiosamente, dentro da própria igreja. Eu digo isto porque às vezes são os próprios cristãos a quererem enfatizar a grande diferença que há entre uma e outra. Que há diferenças, sem dúvida, elas não são a mesma coisa, são âmbitos diferentes, mas por vezes nós enfatizamos de tal forma essa diferença que quase que queremos implicar
que elas são opostas. E é claramente nessa ideia que nós temos vindo a ser educados há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos que toda a nossa cultura ocidental tem sido a ser educada com base nesta ideia de que há aqui uma oposição. Claro que são realidades diferentes, mas é mais do que ser uma diferença, há uma oposição entre ciência e fé, entre fé e ciência. E talvez a maior representação desta oposição, essa imagem quase mitológica da ciência, que é o tribunal que condenou Galileu, o tribunal religioso que condenou Galileu à fogueira, caso ele não se retratasse. Não foi o caso, ele retratou-se. E então isso é apresentado como o exemplo máximo de como é que a fé, de como é que a religião cristã se opõe à ciência. Nós normalmente só somos ensinados nessa parte, nós não refletimos muito mais sobre o resto que estava ao redor, nós não refletimos sobre o peso da filosofia grega, já que eu sou formado em filosofia, o peso da filosofia grega, principalmente sobre a física de Aristóteles, que reinava relativamente à concepção do universo e do mundo em geral, e o quanto é que o peso da física de Aristóteles acabou por ser, de facto, o maior empecilho para a aceitação das ideias de Galileu. E não propriamente as escrituras, não propriamente a Bíblia, mas pronto, esses pormenores já não são propriamente ensinados, nós já não insistimos neles, há esta pincelada impressionista que se vai passando ao longo das décadas de que, de facto, houve uma enorme oposição. E não é só no caso de Galileu, por exemplo, no caso de Copérnico, também passa esta ideia, apesar de ele ser um cônego, isto é, uma pessoa que praticava o serviço religioso, uma pessoa que podia efetuar dentro da Igreja Católica os serviços da missa, por aí fora, apesar dele o ser, apesar de ser uma pessoa religiosa, e apesar também de Galileu nunca ter abandonado a Igreja Católica, mesmo apesar de depois daquilo que lhe fizeram, e naquela altura o protestantismo já tinha ocorrido, ele já podia ter abandonado e ele decidiu não o fazer, podia ter feito as malas e ir para outro país que não onde ele estava, mas da mesma forma Nicolau Copérnico, ele é apresentado como alguém que só se permitiu publicar a sua sugestão do sistema heliocêntrico depois da sua morte. Na verdade, o livro saiu exatamente no dia em que ele morreu. Ele morre e o seu discípulo edita no próprio dia o livro que lança para o mundo a hipótese heliocêntrica. E, mais uma vez, se apresenta esta situação como em vida ele não teve coragem de. E nós vamos ficando com esta representação no nosso imaginário. Não é? O mais curioso é que no meio de tudo isto, como Copérnico e como Galileu, eles eram, e dá para saber isso pelas suas cartas, eles eram devotos na sua fé, ou seja, eles davam muito valor à sua fé, tanto Galileu como Copérnico davam muito valor à sua fé, às vezes dá aquela sensação, pela narrativa que nos é colocada, dá aquela sensação de que, no fundo, eles aparentavam só essa devoção, porque, no fundo, eles eram obrigados por isso naquela cultura. Logo, esta oposição entre ciência e fé acaba quase como os representar aqui como uma espécie de agentes secretos da fé ali a tentar derrubar o grande edifício religioso para que a razão vença a superstição. Foi, digamos assim, uma ideia muito popular a partir do século XVIII do iluminismo, já depois de Galileu e Copérnico. A razão a vencer a superstição. Eles eram uma espécie de agentes secretos que não podiam ainda falar o que pensavam e portanto, eles eram, no fundo, os grandes mártires da fé, principalmente Galileu, apesar de não ter, de facto, falecido e de se ter retratado. Mas o assunto começa a ficar, esta narrativa, digamos assim, começa a ficar um bocadinho mais complexa e mais difícil de sustentar quando nós vamos olhar para o resto da revolução científica. E eu achei fantástico aquele quiz que vocês fizeram ainda há pouco. Aliás, e só demonstra, aqui neste participante, só demonstra que só no final é que se faz as contas, não é? Diz que quem venceu, de facto, não é?
andou ali, até eu fiquei entusiasmado, pode parecer que isto teve mais entusiasmo que alguns jogos do Euro, apesar que os jogos do Euro não estão a ter nada maus, mas de facto houve aqui muito entusiasmo neste quiz. Mas, de facto, posso responder a uma série de perguntas sobre pessoas que representam a coluna fundamental da Revolução Científica. E quando nós vamos olhar para elas, nós já falámos de duas, Galileu e Copérnico, que fizeram parte da Revolução Científica, sem dúvida. Galileu é uma figura incontornável desta mesma Revolução Científica, mas há outras figuras que são incontornáveis. E qual seria a relação destas com a fé? E antes ainda de olharmos para essa situação, só aqui um outro pormenor. Muitas vezes nós também já ouvimos esta noção de que quando nós perguntamos, mas o que é que sustenta a fé? O que é que dá valor à fé? Desculpem, não à fé, desculpem, ao conhecimento científico. O que é que sustenta o conhecimento científico? O que é que sustenta cada asserção científica? Basicamente, a resposta que nos é dada é da seguinte forma. Não, o que sustenta aquele paradigma científico é outro paradigma científico. O que sustenta aquela premissa científica é outra, ou é uma conclusão científica. E o que, por sua vez, sustenta essa conclusão científica são outras premissas científicas e por aí fora. É um bocado aquilo que, com certeza, muitos de vocês já devem ter ouvido, quando alguém vos diz que só acreditam naquilo que é demonstrado pela ciência. Só acredito se for demonstrado pela ciência. O que eu vos vou tentar aqui demonstrar hoje é que essa afirmação é altamente problemática. Porque a ciência teria que ser a base de si própria para que, de facto, tudo fosse demonstrado cientificamente, até a própria ciência. E dentro desta narrativa, dentro desta ideia que eu só acredito naquilo que é demonstrado pela ciência, há, obviamente, esta rejeição de tudo o que seja fé. Rejeição mesmo de tudo o que seja fé. Não há qualquer interligação, muito menos dependência, entre aquilo que são os resultados da ciência e aquilo que é a prática de uma fé. E na verdade é assim, ainda hoje, mesmo os próprios cristãos vivem desta forma, como se fossem dois domínios completamente distintos. O domínio da ciência é o domínio onde se aplica a racionalidade, o raciocínio indutivo, a experiência na academia, que faz parte dos vossos estudos, e depois é o domínio da fé, não é? Depois é o domínio que eu aplico à minha vida pessoal. A fé é privada, a ciência será pública. Portanto, dois domínios completamente distintos. Mas depois, quando olhamos então para a vida destes colossos, destes homens, que sem os quais não teria havido a revolução científica, vemos que as coisas não são bem assim. Então estamos a falar de quem? Mais uma vez, já falámos de Galileu e já falámos de Copérnico, mas avançando, podemos falar de Boyle, podemos falar, obviamente, de Francis Bacon, podemos falar de Johann Kepler e, claro, temos de falar de Newton. Qual seria a relação destas pessoas? Na prática, a relação destas pessoas com a fé vem misturar tudo isto e, de certa forma, vem contrariar a narrativa que tem vindo a ser imposta a todos nós desde já longas datas. Porque cada uma destas pessoas ou era um fervoroso crente em Deus e na importância dessa crença para a sua própria ciência, para a sua própria investigação, ou era até um cristão bastante devoto, com enorme devoção. Portanto, ou encaixaria numa categoria ou encaixaria noutra. E vamos ver aqui algumas frases destes homens. Não podemos aqui ler todas as cartas que eles escreveram e todos os livros que eles escreveram acerca disto. Vamos só ver aqui algumas frases. Francis Bacon. Ele é simplesmente uma figura incontornável da Revolução Científica. Há quem considera uma das pessoas mais importantes, outros consideram Galileu, mas outros consideram Francis Bacon uma das pessoas mais importantes. Enfim, há aqui muita discussão. Mas ele diz o seguinte: o conhecimento é o rico depósito para a glória do Criador. Ele está a falar aqui do conhecimento científico. É como se Francis Bacon visse a sua atividade científica como forma de dar glória ao Criador. Ele vai mais longe e diz que um pouco de filosofia, já que estávamos a falar de filosofia, um pouco de filosofia inclina a mente do homem para o ateísmo, mas a profundidade na filosofia
leva as mentes dos homens à fé. Francis Bacon era um cristão que levava a sério, muito a sério, a sua fé. Kepler, Johannes Kepler, quando ele descreve o porquê dele fazer o que faz, ele diz que o objetivo principal de todas as investigações do mundo externo, isto é, da natureza, deve ser descobrir a ordem racional e a harmonia que foi imposta por Deus e que ele nos revelou na linguagem da matemática. Kepler não estava só convencido de que a matemática, essa coisa estranha que apenas está na nossa mente, não é? Ninguém tropeça num triângulo quando de repente vai tomar um pequeno almoço ou vai para a escola de manhã ou tropeça num hexágono. Ai, ui, aleijei-me aqui num hexágono. Se aleijar o pé no hexágono é porque houve um ser humano que o fez, porque a natureza não produz hexágonos nem triângulos, não é? Portanto, as figuras geométricas estão na nossa mente. E depois é que o ser humano passou da nossa mente para o mundo fora da nossa mente. Mas a matemática é uma coisa puramente mental. E de facto, Kepler estava convencidíssimo que a matemática era o segredo para descobrir a ordem racional. Mas a ordem racional porquê? A ordem racional porque ele também estava convencido que havia um Deus que tinha imposto essa ordem. E essa crença foi um dos aspectos cruciais nas suas investigações científicas. Boyle, Robert Boyle, o pai da química moderna. Aliás, estamos a falar dos pais de praticamente todas as ciências modernas, o pai da astronomia, mas o pai da química moderna agora. O pai da química moderna, ele defendia mesmo que, para além de se ler livros de doutrina da fé cristã, os livros principais eram os livros que hoje chamaríamos de devocionais. Era alguém que não conseguia passar um dia sem fazer o seu devocional. Robert Boyle. E ele diz o seguinte, como está aqui escrito: sempre que falamos com Deus ou dele, devemos ser afetados interiormente. E as nossas expressões externas parecem ser, com a distância incomensurável que existe entre um Criador mais perfeito e onipotente e uma mera criatura impotente, bem como entre o Deus Santíssimo e um homem muito pecador. Robert Boyle, o pai da química, ele não tinha dúvidas que a sua área de investigação mais importante era o do seu mundo interior na relação com Deus. E claro, e depois finalizamos aqui com Isaac Newton. Newton, de facto, não era um cristão ortodoxo. Ele tinha as suas próprias concepções cristãs, mas vivia imbuído da mundividência da cosmovisão cristã, ao ponto de, se vocês lerem a biografia dele, ele, enfim, entre muitas outras coisas, ele tem que ser considerado um teólogo também. Porque boa parte da sua vida ele passou a escrever simplesmente comentários sobre alguns livros das Escrituras, sobre a Bíblia em geral, mas mais especificamente sobre alguns livros das Escrituras. Ele era também um teólogo, literalmente um teólogo, escrevia livros de teologia. E quando, numa carta a um seu amigo, ele tenta explicar por que razão é que escreveu o seu grande livro revolucionário, do Princípio da Matemática, não é? Onde ele contém a lei da gravidade, a forma da lei da gravidade, a equação da lei da gravidade. E ele diz que eu estava atento sobre semelhantes princípios que pudessem funcionar à consideração dos homens para a crença de uma deidade. Ou seja, basicamente ele está a dizer, não, eu fiz todo este trabalho e estou a escrever isto para que, de facto, os princípios fundamentais da natureza que revelam Deus pudessem ser expostos, pudessem ser mostrados a todos. E há uma coisa que, de facto, a maior parte de nós nunca tomou, eu acho, a devida atenção. Ainda hoje, quando nós falamos das forças fundamentais da natureza, nós damos-lhe o nome que Newton lhe deu, leis da natureza. Mas alguém já pensou bem porque é que Newton e outros deram o nome de leis às forças elementares da natureza? Porque lei é uma palavra do léxico jurídico. Não tem nada a ver com a natureza. A lei é algo que é feito para governar o comportamento humano, para balizar o comportamento humano, não é? Newton usava de forma profícua este termo,
para designar as forças da natureza como lei da natureza, porque ele achava, da mesma forma como no direito, como na dimensão jurídica, há um legislador que escreve um código legal, assim também a natureza tinha comportamentos específicos, porque havia um legislador que havia legislado sobre o comportamento da natureza. E por isso mesmo é que nós hoje ainda chamamos de lei da natureza, por causa desta analogia entre o mundo jurídico e o mundo da natureza, mas que só faz sentido se pensarmos que há um legislador, um criador dessa mesma natureza. E isso foi o que moveu Newton. Ok, qual é a conclusão então a que chegamos? Chegamos à conclusão de que a revolução científica foi criada, foi causada por homens de fé que não faziam nenhum corte entre a sua fé e a revolução científica que estava a ser operada. E então a pergunta que nós temos de fazer diante deste facto, e principalmente diante das narrativas que temos vindo a ouvir e nas quais há gerações e gerações de pessoas do mundo ocidental a serem educadas, é: será mesmo que as bases da ciência moderna são puramente científicas? Sem qualquer influência da fé cristã? Será mesmo que é possível alguém dizer eu só acredito naquilo que a ciência me diz, pressupondo que é possível haver essa coisa que é puramente científica? Essa é a pergunta que nós temos necessariamente de fazer depois de percebermos que os pais das diversas áreas modernas que nós estudamos na universidade, os pais da Revolução Científica, estavam estritamente conectados com a fé. E para explicar como, afinal, é que a fé cristã teve uma influência decisiva na construção ou no dar à luz aquilo que foi chamado de Revolução Científica, eu tenho aqui um esquema, um gráfico, que eu vou ter de explicar muito bem. E eu gostaria que vocês, de alguma forma, eu não sei, não faço a mínima ideia do que está a passar nas vossas casas neste momento, mas conseguissem concentrar-se neste gráfico para entenderem como é que, afinal, as bases da ciência moderna dependem em muito daquilo que foi a cosmovisão cristã da altura. Então vamos lá ver como é que, afinal, estes mundos que nós aparentemente desligamos estavam totalmente interconectados no início. Então, de repente chegamos ali ao momento, já no final da Idade Média, em que há uma absoluta confiança que Deus existe. Esta crença espalha-se, não é, por toda a Europa, consubstancia-se ao longo de 1000 anos, que duraram a Idade Média. A seguir a Idade Média dá-se o Renascimento, que apesar de ser muito concentrado no homem, portanto, o humanismo renascentista ele é concentrado no homem, mas por causa também de Deus. Isto é por causa das pessoas estarem convencidas de que o relato de Gênesis, de alguma forma, diz algo muito sério e muito verdadeiro para as pessoas, que os renascentistas disseram: então que tal nós darmos uma vista de olhos e concentrarmos neste Adão e nesta Eva que se foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o humanismo renascentista só dá atenção ao homem porque está perfeitamente convencido que este homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, estamos nesta situação. Está quase a haver a reforma, não é? No século XVI. Está quase a haver o início da Revolução Científica, século XVI, século XVII. E as pessoas estão convencidas que este Deus existe. No final da Idade Média, começa-se a fazer uma discussão teológica, uma discussão meramente teológica, acerca da natureza de Deus. De facto, as pessoas acreditavam que Deus era um ser pessoal, isto é, Deus era um eu, Deus sabia-se que era ele, não é? Não era uma força inconsciente de si, não, era um ser pessoal. Acreditavam que era um ser racional. E agora estou a usar aqui a expressão que se usava na Idade Média. Vou tentar explicar isto. O que é que quer dizer com Deus é um ser racional? Quer dizer que Deus é um ser inteligente. Que quando ele age por alguma razão. Não age à toa. Não age
a partir de razões caóticas, não age sem razões. Ele é um ser racional porque ele age com razões. Ele é um ser inteligente que se entende a si próprio, e entende as suas ações e entende as consequências das suas ações. Portanto, ele é um ser racional, ele é um ser inteligente e autoconsciente. É isso que se quer dizer com o nome de Deus é um ser racional. E a discussão no final da Idade Média foi se Deus é um ser livre ou não. Curiosamente, a filosofia grega, de alguma forma, tinha aprisionado Deus, e até a própria fé cristã, em certas concepções em que colocavam Deus como dependentes das essências que habitavam o mundo. Eu não vou aqui agora insistir muito nesse aspecto, isto tem muito a ver com a concepção grega. E havia por exemplo, Pitágoras, não é? Ele era matemático, mas ao mesmo tempo era líder de uma espécie de religião, onde também se adoravam os números, não é? A geometria não é como é para nós meramente uma questão de análise no interior da matemática, mas para Pitágoras e os seus discípulos era também uma espécie de adoração a algo que havia na natureza e governava a natureza, não é? Os Pitágoras foram um dos primeiros a perceber que parecia que a matemática governava, de certa forma, a natureza. Então, os princípios que podemos extrair da geometria na junção entre filosofia grega e fé cristã colocaram Deus numa espécie de espartilho onde Deus teria de obedecer esses mesmos princípios gregos. Eu não quero agora estar a cansar com isto. Esta é a parte perigosa em que vocês podem adormecer. Então, mas, no final da Idade Média, houve alguns autores, muitos na verdade, que começaram a dizer, não. Deus é absolutamente livre. Deus é absolutamente livre. E, de repente, a partir desta conclusão de um Deus absolutamente livre, o final da Idade Média ficou convencido de que Deus é um ser absolutamente livre. Isto trazia enormes implicações para tudo. Para tudo. Como, por exemplo, se Deus é um ser absolutamente livre, então ele criou o universo. Mas criou o universo como? Subjugado a algo acima de si? Não, ele criou o universo tal como quis. Porque ele é absolutamente livre. Ele criou o universo tal como quis. Se ele criou o universo tal como quis, ele criou o universo e lembra-se, ele é racional, ele não age por acaso. Ele não é um tonto que não sabe porque faz as coisas. Portanto, na Idade Média estava-se convencido, no final da Idade Média, que este Deus existia e que ele era racional. Ele agia com razão, ele agia com inteligência. Então, ele criou este universo com regras, não é? Com regras próprias. Com regras racionais. E ordenado com uma ordem racional. E claro, essa ordem racional está descrita, é como se fosse a concretização dessa ordem racional está nas leis da natureza. As leis da natureza é aquilo que representa a ordem do universo, que Deus decidiu, por sua liberdade, criar. Vocês já vão ver as implicações incríveis que isto vai ter na mente dos primeiros cientistas. Isto quer dizer também o quê? Bem, antes de avançar para outro esquema, só dizer o seguinte. Se o universo é criado por um ser absolutamente livre, como é que se pode conhecer este universo? Sentado no quarto, a fazer considerações sobre a matemática e sobre a geometria, como faziam os gregos? Se Deus é um ser absolutamente livre e que criou algo que está à nossa volta, está dentro de nós e à nossa volta, obviamente entre nós é o nosso corpo, à nossa volta é a natureza na qual habitamos, como é que se pode conhecer algo feito por um ser absolutamente livre? Estudando os princípios matemáticos? Não. Não só. Não só. Não pode ser só isso. A única forma de se conhecer algo que foi originado por um ser absolutamente livre é ir até esse algo e estudá-lo tal como ele é. E, de repente, os princípios da ciência moderna, que é a ciência empírica, que é uma ciência que vai e faz testes, vai e lança hipóteses com base em experiências, então começou a surgir. Era preciso ir ao universo, ir à natureza, para saber como é que ela é. Porque um ser livre pode fazer o que bem der na cabeça. E a única forma de conhecer este universo, esta coisa que se diz um ser livre, é estudá-lo in loco. A outra questão é que Deus criou o homem, ok? Mas um Deus com todas estas características criou o homem. Então quer dizer que ele criou o homem e, segundo diz Gênesis 1:27, na imagem e semelhança de Deus.
não é? Com a imagem, com a sua imagem e semelhança. Cunhou a imagem e semelhança de Deus no homem. E como os europeus estavam convencidíssimos disto, eles acreditavam que a mente do ser humano tinha a capacidade para entender o quê? Entender as leis da natureza. Então, a fé cristã deu aos primeiros cientistas uma convicção que não é científica, uma convicção que é metafísica. Porque a ciência nunca pode mostrar estas coisas. Então, deu uma convicção metafísica aos primeiros cientistas de que, ponto número 1, há um universo que tem leis. Ponto número 2, este universo, para ser conhecido, tem que ser estudado naquilo que ele é. Não vale a pena estar aqui a fazer considerações com base em deduções, porque se nós não formos mesmo ao universo estudá-lo, fazer experiências nele, nós não vamos perceber o que é que Deus criou. Não é? E terceiro, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então foi criado com a capacidade de entender a mente de Deus, de entender a hora, porque o homem tem esta mente racional, foi criada por Deus, portanto ele vai conseguir entender. Os cientistas poderiam ir com confiança para a natureza, porque o homem tem a capacidade de apreender as leis que formam e que fazem, que dão ordem a este universo. Então a fé cristã teve uma implicação absolutamente gigantesca na origem da ciência empírica moderna. Quer dizer que os debates teológicos tiveram uma influência direta na criação de uma ciência universal. Até então havia o quê? Haviam conhecimentos diretos empíricos com base naquilo que os povos iam descobrindo. Mas não havia uma ideia de leis universais que o ser humano pudesse descobrir que tanto governasse a pedra que está diante de nós, como governasse a pedra que está na Lua. Isto não havia. Até porque, desde Aristóteles, as pessoas estavam convencidas que o mundo para lá da Lua era gerido com leis absolutamente distintas. Mas a fé cristã deu a imagem do mundo correta para o surgimento da ciência. Qual ciência? Da ciência moderna, da ciência empírica. É dessa ciência que eu estou aqui a falar. Da ciência que varreu o mundo e que dominou as nossas universidades e que eu posso dizer que é a maior exportação que a Europa alguma vez fez. A maior exportação para o mundo inteiro que a Europa alguma vez fez foi da ciência, foi desta ideia da ciência. E estou a terminar. E eu gostaria que... Vou pedir aqui à Ana se pudesse ler este texto. E este texto é o texto de alguém, um sociólogo, um dos primeiros que começou de forma sistemática a denunciar esta situação, a expor esta situação, e curiosamente ele nem sequer é cristão. E isto é que é o dado mais curioso. Alguém, se fosse ler um livro dele e que podia achar que ele estava a ser tendencioso, porque é natural pensar que o Rodney Stark é um sociólogo de uma linha cristã, mas não é sequer. Então o que é que ele diz? Ana, é possível ler este texto, faz favor? Sim, claro. A chamada Revolução Científica do século XVI foi interpretada de forma incorreta pelos que destacam o conflito, supostamente intrínseco, que existe entre religião e ciência. Houve feitos maravilhosos nessa época que não resultam do impulso do pensamento secularizado. Muito pelo contrário, esses feitos foram a culminação de muitos séculos de progresso sistemático por parte dos escolásticos medievais, impulsionados pelas universidades, que foram uma criação puramente cristã. A ciência e a religião não são apenas compatíveis, são inseparáveis. O impulso científico foi um fruto do trabalho de estudiosos cristãos e devotos. Obrigado, Ana. Se só vou ler mais um pequeníssimo texto de Rodney Stark, vou citá-lo, para responder à pergunta. Então, de onde é que vem esta ideia de que fé e ciência são como cão e gato, água e azeite? É o próprio Stark que diz, e lembra-se, ele não é cristão, ele diz que o iluminismo, portanto, estamos a falar do início do século XVIII, o iluminismo foi concebido inicialmente como uma tática de propaganda por ateus e humanistas militantes que tentaram reivindicar o crédito pelo surgimento
da ciência. E todos nós enfiámos a carapuça, inclusivamente os cristãos. Termino dizendo o seguinte. Como é que é possível, por exemplo, que a China, que era tecnologicamente muito mais desenvolvida do que a Europa, como é que a China não chegou à ideia deste conhecimento universal que é feito pela ciência, não é? Que está na base da ciência. Não chegaram lá porque a concepção do mundo que eles têm, do universo que eles têm, está nas antípodas da concepção monoteísta. Não acreditam no Deus pessoal, não acreditam que o mundo ao qual nós temos acesso tenha ordem, pelo contrário, chamam aquilo que vem de Maya, de ilusão, principalmente os hindus, não tanto os chineses, que são mais ligados ao taoísmo, mas principalmente o hinduísmo, e o hinduísmo e o budismo, que a realidade chama de Maya, é uma ilusão. Então, o que é esperado de alguém que lida com uma ilusão? É esperado uma série de exercícios de abstração da realidade, de modo a ultrapassar essa mesma ilusão. Ora, uma cosmovisão destas, uma mundividência destas, como é óbvio, não poderia ter dado origem à ciência empírica. Isso é impossível. Apesar dos chineses e apesar do mundo oriental em geral estar muito mais avançado tecnologicamente do que o mundo europeu. Mas não tinham as ideias certas para inventar este conceito, que é o conceito de ciência empírica moderna. Não tinham. Cada cristão que está na universidade, e agora sim, termino mesmo para terminar, cada cristão que está na universidade deve fazer a seguinte pergunta a si próprio. Se isto é verdade, se foi a fé cristã que deu o impulso final para a invenção da ciência empírica moderna, que agora é o que domina as nossas universidades, o que é que a minha fé tem a ver com a minha área de estudos? Em que é que a minha fé tem a ver com a minha área de estudos? E reparem, eu não estou a perguntar se vocês são boas pessoas e dão bom testemunho nas aulas. Isso é uma outra área. Importante também. Muito importante também. O que eu estou a perguntar é se a fé, a vossa fé, a fé cristã, teve esta capacidade de gerar as ideias certas para o surgimento da ciência. Em geral. Em geral, porque é a ciência atual que nós estamos a viver, a ciência empírica moderna, o que é que será que a fé vos diz hoje sobre a economia, sobre a informática, sobre o direito, sobre a enfermagem? O que é a fé cristã? Qual é o novo olhar que a fé vos vai dar sobre a vossa área de estudos? E esta é uma pergunta que acho que nenhum cristão pode sair da faculdade sem verdadeiramente lhe responder. Muito obrigado pelo vosso tempo e ouvidos. Muito obrigado nós, Manuel. Foi um prazer te ouvir. Nós agora vamos passar por uma fase de perguntas, se não te importas. Mas antes disso, gostaríamos de tirar uma foto. Vamos ver se o pessoal, se conseguir partilhar, só se estiverem se sentirem-se confortáveis, puderem partilhar as vossas telas para nós tirarmos um pequeno print para ficar registado e depois vamos passar para a fase das perguntas. Ok, vou tirar a foto. Sorriso, pessoal. Está ótimo. Está ótimo. Agora vamos passar para as perguntas. A sério, olha, muito obrigado por esta sabedoria que tu nos passaste. Aprendi muito e eu gostei muito de ouvir, até porque é um tema que me sempre deu voltas à cabeça, por assim dizer, e acho muito relevante. Eu, entretanto, eu vou ler as perguntas e vou colocar no chat, ok? Tenta ser sucinto. Nós temos várias perguntas, se calhar vocês podiam ir no slide e se calhar voltar nas perguntas. Não, eu vou fazer por ordem de chegada, ok? Mas vamos ver se conseguimos então fazer todas. A primeira pergunta, engraçado que tu enquanto falavas, já tocaste no assunto e alguém ficou curioso. E a primeira pergunta é: podes esclarecer sucintamente qual a influência da filosofia grega no pensamento cristão na altura de Galileu? Sim, muito rapidamente. Naquele tempo olhava-se para
para a física de Aristóteles como uma espécie de a revelação geral sobre o que é o universo. E nessa física ainda se considerava o mundo dividia-se o mundo supralunar, etc., do mundo infralunar, por aí fora, e de facto, enfim, não. Aristóteles, que tinha vivido 3 séculos antes de Cristo, estava longe de perceber como é que era o universo. E a Idade Média encalhou, digamos assim, nessa fé cega sobre o trabalho aristotélico, do qual Aristóteles, coitado, não tem compreensão. Duvido que Aristóteles subscrevesse o seu próprio livro se estivesse vivo na Idade Média. Mas, pronto, foram esses preconceitos. Eu diria muito rapidamente que na Idade Média transferiu-se a noção de revelação das Escrituras para algumas obras dos gregos. Isso, obviamente, é um grande erro. Isso era um obstáculo. Se vocês lerem, por favor, leiam, isso está na internet. Se vocês lerem o auto do inquérito do julgamento de Galileu, façam contas, sublinhem as vezes em que se apontaram para problemas da física e as vezes que citaram a física de Aristóteles e aquilo que era o conhecimento da altura de física e as vezes em que citaram a Bíblia. Vocês vão ficar assombrados. A Bíblia foi algumas vezes chamada para ali. Foi algumas vezes chamada para aquele julgamento. E é curioso que são esses trechos que são os mais conhecidos hoje, porque são sempre esses que são enfatizados. Quando o resto do julgamento foi à volta da física de Aristóteles. Mas pronto. Muito obrigado. Vamos passar para a próxima pergunta. A pergunta é: quais foram os motivos no último século para que a fé e a ciência fossem coisas opostas? Acima de tudo, esta propaganda que o Rodney Stark faz menção e denuncia, não é? Porque, no fundo, no século XVIII, houve um grande ímpeto, foi uma nova geração, houve uma geração de intelectuais que surgiram dizendo que a missão deles era, em nome da racionalidade, acabar com a superstição. E por superstição, eles queriam dizer toda a religião. Portanto, eles ingressaram num tipo de crença. Eles não eram ateus, é preciso esclarecer isto. Eles não eram ateus, eles eram chamados deístas. Eu até vou colocar aqui, porque às vezes pode criar alguma confusão, então eu vou colocar aqui o nome. Portanto, o cristianismo diz muitas vezes que o cristianismo é teísta, com T, mas os iluministas eram deístas, com D, deístas. E o que é que isto representa? Representa que eles acreditavam num Deus tipo relojoeiro, que criou o mundo, mas deu ao homem uma coisa chamada racionalidade, e, portanto, que pela racionalidade eles iriam conseguir conduzir os seus destinos, inclusive os seus destinos morais. O maior representante desta lógica e desta filosofia é Immanuel Kant. Provavelmente o filósofo Kant alemão já deve ter passado pelos ouvidos de alguns, ou até pelo olhar atento de alguns, em alguns casos de estudo. Então, esse é que é o problema. Então, no âmbito deste espírito, no século XIX, começou-se a olhar para o passado como isto é a luta da razão contra a superstição. Então, fizeram como que da racionalidade, não é? Colocaram a racionalidade como a mãe da revolução científica. E não é verdade. Quer dizer, claro que a racionalidade estava lá, porque os cristãos que fizeram parte da revolução científica não anulavam a racionalidade. Aliás, eu diria que esta tendência de nós dizermos que há uma oposição entre fé e razão e que, de certa forma, para estarmos na fé já temos que anular a razão, sermos nós próprios súbditos desta nova narrativa. E já nos convertemos também a essa narrativa dos iluministas. E só uma última coisa sobre esta questão. Nós, na história, dividimos em idade clássica, idade média e idade moderna. Quem é que fez esta divisão? Os iluministas. Os iluministas é que fizeram esta divisão. Por que razão é que deram o nome de idade média e idade média? Alguém quer arriscar? Porque isto não está escrito nas estrelas, não é? Alguém olhou, o Galileu olhou lá para uma estrela e disse: idade clássica, idade média e idade moderna. Não é? Não, isto foi inventado. É? E foi inventado no século XVIII. Então, porquê é que deram o nome de idade média à idade média? Alguém quer arriscar aqui? O que é que vocês acham? Depois desta apresentação, o que é que vos diz o instinto?
Idade Média soa a uma idade, a uns anos escuros, em que não se sabia muito bem como é que as coisas se governavam. Principalmente o nome Idade das Trevas, não é? Idade das Trevas também não estavam satisfeitos com o nome Idade Média e ainda acrescentaram mais um, que é a Idade das Trevas. Sim, por aí. É que a Idade Média é algo que está no meio das coisas que interessam. Ou seja, a Idade Clássica, uau! A nossa idade, a Idade Moderna, onde nós estamos agora, a Idade Moderna, fantástica. Então, e o que é que havia ali no meio? Os 1000 anos de cristianismo. É a Idade Média. É aquela coisa que está ali no meio que não interessa a ninguém. Já veem o quanto é que isto já é tendencioso? E às vezes, principalmente os protestantes, ou evangélicos, não é? De raiz protestante, têm a tendência, como olham para estas críticas como se fosse apenas para a Igreja Católica. E depois enfiam também a carapuça, vão na corrente. Cuidado, leiam bem os enciclopedistas, que é o nome que se dá aos intelectuais do século XVIII. Leiam bem os enciclopedistas, principalmente os enciclopedistas franceses. A crítica que eles estão a fazer não é só a Igreja Católica. Okay? É preciso estar atento. Ok, muito boa resposta. Eu aqui vou notar duas perguntas, se me permites, que são muito parecidas. Vou colocar aqui no chat. Como podemos debater, conversar com os nossos colegas que afirmam que Deus e ciência não são compatíveis? E se calhar respondendo de duas em um, seria como podemos tornar a fé cristã plausível no meio universitário, capturado pela ideia da oposição entre fé e ciência? Sim, são duas perguntas ligeiramente diferentes, apesar que se tocam, não é? Fazem ali a tangente. Relativamente à própria ideia em si de Deus e a ciência não são compatíveis, por exemplo, mencionem todos os pais das áreas atuais, todos aqueles que fizeram parte da Revolução Científica, e, por favor, exponham o quanto é que eles eram devotos cristãos na maioria dos casos. Ou se não eram devotos cristãos, eram claramente obcecados com a ideia de Deus e da importância da ideia de Deus. Portanto, logo aí, só sabendo isto, já metade da narrativa já foi para o lixo. Não é? Só sabendo isto. Claro que depois vem a carga, porque era normal naquele tempo. Não é? Porque era normal naquele tempo, etc. Depois, aqui eu faço já uma pergunta que é a seguinte. Às vezes nós não temos importância de... De onde é que nós vimos... De onde é que vem esta ideia absolutamente arrogante de que as nossas mentes conseguem compreender o universo onde estamos? De onde é que vem esta ideia? A ciência não pode funcionar sem esta ideia. Então façam essa pergunta aos vossos colegas. Como é que eles acreditam mesmo que o ser humano, o cérebro do ser humano, tem a capacidade racional para entender o universo à sua volta? E de onde é que vem essa confiança? Volto a dizer, os orientais acham isso burrice. Porque o mundo é de tal forma incognoscível que nós não temos essa capacidade racional. Essa confiança, no caso dos pais da Revolução Científica, veio da fé cristã. E na concepção cristã que eles tinham. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, logo nós temos em nós a capacidade racional de entender. Charles Darwin fez exatamente esta pergunta. Numa carta que ele escreveu a um amigo, ele perguntou se de facto o nosso cérebro é uma mera evolução natural de um primata comum, não é de um macaco, como às vezes eu já ouvi em algumas igrejas. É de um primata comum. Nós não viemos de um macaco que está ali no jardim zoológico. Não é isso que a teoria de Charles Darwin diz. Isso veio de um primata comum. Então, se nós somos uma evolução meramente natural de um primata comum, e se eu não confio na descrição do mundo que esse primata me daria, por que é que eu vou confiar na minha descrição do mundo? Eu costumo dar um outro exemplo, que é, vamos imaginar aqui uma evolução tecnológica que permita que nós consigamos comunicar com as baratas. Com as baratas. Que é o ser que provavelmente tem a maior capacidade de sobrevivência e reprodução que há no planeta. Não é? E de repente a barata começava ali a descrever-nos como é que era o mundo, segundo ela. E nós íamos olhar para a barata e dizer, coitadinha, esta barata tão ingênua. Não é? Mas curiosamente a barata é o ser com maior capacidade de reprodução e sobrevivência. São os dois grandes motores da evolução. Se esses são os dois grandes motores da evolução, isto é, se o nosso cérebro evoluiu apenas para sobreviver e reproduzir, por que é que temos confiança que o nosso cérebro nos diga o que é verdade no mundo?
De onde é que vem essa confiança? Mas a ciência só existe em cima dessa confiança, mais nada. Outro exemplo, desculpa demorar aqui, mas isso é mesmo importante. Esta pergunta é mesmo importante. Por exemplo, vocês estão no laboratório e de repente vocês fazem uma experiência que não dá os resultados esperados. Não dá. E não dá os resultados que estão digamos assim, que estão dentro das normas. O que é que normalmente se faz? Repete-se novamente a experiência e então ao repetir a experiência já se volta aos dados normais. E a nossa consideração automática do que aconteceu antes foi um erro. Nós não sabemos qual foi o erro. Ou foi um erro da máquina. Ou fui eu que me enganei em alguma coisa, mas foi um erro. Eu faço a seguinte pergunta. Mas ninguém coloca a hipótese de que o universo seja de tal maneira em que as leis da natureza tenham um comportamento uniforme na maior parte do tempo, mas ali em milionésimos de segundo, de repente as leis da natureza já não se comportam da mesma forma. De onde é que vem esta noção? Ela não é científica, porque a ciência não pode prová-lo. De onde é que vem esta noção de que as leis da natureza se comportam sempre de forma uniforme? Porque razão é que o universo não podia ser algo, é que as leis da natureza eram uniformes a maior parte do tempo, mas ali em milionésimos de segundo, pau, davam valores completamente estrambólicos. E que se nós tivéssemos o azar de estar no laboratório e fazer o exame nessa altura, íamos registrar ali uma anomalia. Porquê que nós imediatamente assumimos que a anomalia foi um erro nosso da máquina e não, de facto, um registro acurado da realidade? Só porque a máquina não consegue fazer o mesmo registro outra vez? E se a natureza for mesmo assim? A ciência não consegue provar isto. É impossível a ciência provar que o universo não seja assim como eu estou a tentar descrever. Só que nós assumimos, para o bem da ciência, para que a ciência seja possível, assumimos que não. Que o comportamento das leis da natureza são uniformes. Mas isto é uma assunção. Não provada, nem nunca pode ser provada cientificamente. Há uma fé, há uma confiança que move a ciência. Não é? Exato. O tempo está a se encurtar, mas vamos tentar então responder a pelo menos mais 2 perguntas. Desculpem, as perguntas são muito boas. Sem problemas. Não consigo responder assim. Tocando em Darwin, não é? Já que estamos nesse tópico, como explicamos a relação simbiótica ter evoluído para dar os primeiros passos para desconstruir os fundamentos da ciência? É possível repetir a pergunta outra vez? Está no chat. A pergunta é: como explicamos a relação simbiótica ter evoluído para Darwin dar os primeiros passos para desconstruir os fundamentos da ciência? Eu queria perguntar à pessoa que fez esta pergunta por que razão. Nós é que vamos. Eu que fiz a pergunta, eu posso explicar. Ok, sim, ou seja, somos nós que vamos desconstruir ou foi Darwin que desconstruiu? Darwin é que desconstruiu os fundamentos da ciência, que foi o que tu estiveste a falar agora, de nós termos tido um impacto na ciência. Exatamente. Então, vamos lá ver. Ainda hoje, nós podemos aqui encarar isto de diversos ângulos. Eu vou encarar isso pelo ângulo da própria teoria de evolução em si. Se vocês lerem Thomas Nigel, por exemplo, é um filósofo ateu, mas eu estou-vos a dar este exemplo porque ele é, de facto, uma pessoa muito conhecida no meio, mas há muitos outros que eu vos posso dar, que estão mesmo a sugerir que abandonemos de vez a concepção de que a haver evolução, ela tem existido pelo acaso e pela necessidade ou por quaisquer outros mecanismos naturais. A maior parte das pessoas hoje, especialmente no âmbito da filosofia, que investigam as bases das conclusões científicas nesta área, baseadas também na teoria de evolução darwiniana, principalmente depois do que se sabe acerca do ADN, como é que funciona o ADN, as células de replicação, por aí fora, o mecanismo de replicação das células, por aí fora, estão a dizer que ou avançamos com o princípio da vida natural e inerente à natureza, ou os mecanismos que estão previstos na teoria de evolução não podem ser possíveis, simplesmente não podem ser possíveis. Então, este é o grande problema. É que, de facto, entre aspas, houve aqui uma desconstrução destes mesmos fundamentos com base também numa ilusão. A ideia de que os mecanismos, mesmo a nível molecular, ainda hoje não se sabe, nem sequer está ainda, a nível científico, não se deu ainda nenhuma proposta qual seja o mecanismo molecular que permita a evolução, a macroevolução, por exemplo.
Ainda não se conseguiu. Ainda não se conseguiu sequer sugerir. Ou seja, o que se há nos debates científicos é esse mecanismo existe. Nós ainda não sabemos qual é. É sempre a mesma questão. Nós não sabemos qual é. E reparem, eu estou aqui a partir do ponto de vista mesmo evolutivo. Portanto, basicamente essa é uma resposta em si própria. E como explicamos a relação simbiótica para dar um espaço para as constituições da ciência. Uma das coisas que a teoria da evolução de Darwin fez foi lançar a ilusão de que Deus seria uma hipótese prescindível, que nós poderíamos prescindir de Deus. Claro, isto no âmbito da evolução das espécies. A teoria da evolução de Darwin não se pretende aplicar, obviamente, à astronomia, mas dá-nos a ilusão de que é possível prescindir dessa hipótese. Seria interessante termos todo um tópico de discussão e de conversa sobre a quantidade de premissas de fé que a teoria de evolução darwiniana tem. Que é importante ter essa discussão. Muito obrigado pela tua resposta. O Arthur deixou aqui um comentário e uma pergunta em sequência. Vou ler o comentário primeiro, ok? Nesta palestra, o Manuel partiu das vidas pessoais de alguns cientistas para tentar apontar para uma visão que afirma que a base da ciência e do seu desenvolvimento é uma mundivisão cristã. Certamente que não se pode negar que uma mundivisão cristã permite deduzir que têm de existir leis que descrevam o funcionamento da natureza. No entanto, para a produção de conhecimento científico, é apenas necessário aperceber-se, através da experiência, por exemplo, de que a natureza funciona de acordo com alguma estrutura desconhecida. O problema da existência dessa organização no mundo pode ter alguma explicação religiosa, como a que foi proposta aqui. No entanto, esta questão pode muito bem ser deixada em aberto sem afetar de alguma forma a base cristã, a base da ciência, uma vez que o mundo irá continuar inteligível, mesmo que nunca saibamos a razão disto. A questão então é, mesmo que no processo histórico a fé cristã tenha sido fundamental para o desenvolvimento científico, de que forma extrapola esta conclusão para o caso da ciência moderna, uma vez que, como a ciência se altera, não há nada que proíba as suas bases de mudarem também e, para além disso, a origem histórica não equaciona uma base necessária para a continuação daquilo que foi originado. Pois, esse é o problema, porque, na verdade, apesar da história ter continuado, as dificuldades permanecem. Ou seja, a ciência não consegue nunca dar uma explicação científica para uma série de princípios. Por exemplo, a ideia de que esta realidade não foi criada há 5 minutos atrás. A ciência nunca conseguirá demonstrar que a realidade não foi criada há 5 minutos atrás. Isso é sempre... A ciência age com base nessa fé de que o mundo não foi criado há 5 minutos atrás. A uniformidade das leis da natureza. Igual, a ciência age com base na fé de que as leis da natureza são uniformes. A fé com base na capacidade racional e sem dúvida alguma, que é possível encontrar uma outra mundividência, uma outra cosmovisão, que tente, no fundo, justificar estas crenças da ciência, que não passem pela fé cristã. Claro que é possível, mas aí, então, o debate está no sítio certo. Quando conseguimos fazer isso, quando conseguimos perceber que, no fundo, o que está aqui em causa, o que poderá estar aqui em causa, é um debate de cosmovisões, e não é fé versus ciência, então estamos no sítio certo. Ora, aí está. E esta pergunta é uma pergunta muito boa, sem dúvida. Claro, aqui foi uma questão histórica, a história já passou. É possível haver aqui uma evolução do futuro. Mas então vamos trazer o debate ao sítio certo. Isto é uma questão de cosmovisões, é uma questão de ciência versus fé. Agora, é importante nós percebermos que a fé cristã, ainda hoje, não foi só lá atrás, ainda hoje continua a justificar porque é que alguém pode ter fé na capacidade racional de entender como o mundo está criado, porque é que a pessoa pode ter a capacidade racional de ter a fé, de confiar que as leis são uniformes, etc. A fé não foi só lá do passado, a fé continua, a fé cristã continua a justificar a operacionalidade da ciência.
E há uma coisa que eu gostaria de dizer. Não é bem verdade que a partir da experiência indutiva eu possa chegar à conclusão de que existe um princípio de ordem natural no universo. Isso não é verdade. Eu, se for politeísta, posso simplesmente rotular isso como está aqui um Deus que governa esta zona e governa esta área, e porque ele reina, porque ele governa esta questão, ele mantém essa ordem, mas é por causa de um Deus, não é porque haja nada natural ali na natureza. Não há nada intrínseco à natureza. É um Deus que orienta naquele pedaço de terra ou naquela área esta questão. Por exemplo, podíamos ser politeístas atribuindo a cada força da natureza uma divindade, por exemplo. Claro que depois colocava-se aqui, mas lá está. Depois abriu uma discussão necessária, metafísica, sobre qual é a ideia que faz mais sentido. Essa de uma multiplicidade de Deus ou de um único Deus. Mas, novamente, aí a discussão já estava no sítio certo. Mas não é verdade que eu, pelo facto de eu experimentar a natureza várias vezes, eu tenha que chegar necessariamente à conclusão de que haja algum princípio de ordem natural por trás da mesma. Não. Há mil e umas outras hipóteses. Obrigado por essa resposta. Vou só fazer mais uma questão e damos por terminados, que é: dado que a ciência é incapaz de se substituir na função social da religião, ou seja, sentido, moralidade, etc., o que julgas que hoje cumpre esse papel na pós-modernidade? Uhum. Sim. Essa foi a grande desilusão, não é? Nós todos estamos a viver. A pós-modernidade até pode ser definida como a grande desilusão das metanarrativas, como Lyotard a definia, e uma das metanarrativas é a metanarrativa da ciência. Não é? A ideia de que a ciência vai resolver os nossos problemas todos. E ainda hoje, desculpem, eu sei que vai soar a conspiracionista para algumas alas políticas, mas ainda hoje não sabemos se devemos dar graças a Deus pela ciência ter encontrado as vacinas, né? Como disse recentemente um cómico norte-americano, damos graças a Deus porque a ciência encontrou a solução para um problema causado pela ciência. Ainda hoje não sabemos se tudo isso que estamos a passar não foi um problema causado pela ciência. Não é? Então, em meados da década do século XX, eu já cresci nesse medo, percebemos que afinal a ciência com o nuclear, com as bombas nucleares, não com a energia nuclear, mas com as bombas nucleares, podia simplesmente dar cabo de nós todos. Não é? Então, a pós-modernidade pode ser definida, sem dúvida, como o fim da ilusão. O fim da ilusão. A ciência, de facto, é incapaz de substituir essa função social que a religião dava, no sentido da moralidade, etc. Então, o que cumpre hoje na pós-modernidade não há nada que cumpra isso na pós-modernidade. Vai cumprindo os sentidos pequeninos que nós vamos dando à nossa vida. Há pessoas que acham que dedicarem-se à ciência é o sentido da sua vida, não é? E às vezes, não é? Outros acham que é criar uma família, outros acham que é dar tudo de si aos filhos, etc, etc, etc. O grande problema destes pequenos sentidos, que é aquilo que substituiu esse papel da religião como sentido universal e da moralidade, é que, nomeadamente na moralidade, é que isto pode dar origem a diversas moralidades e que se a moralidade é subjetiva, se a moralidade não é objetiva, não é? Então como é que nós vamos estar de acordo relativamente às diversas moralidades que isto produz, quando muitas delas são antagónicas? Isto é todo um tema em si mesmo para uma nova sessão. E outra questão tem a ver com o sentido da vida. É que estes sentidos finitos, já há um autor que chama a atenção para isto, que é o filósofo canadiano Charles Taylor. Ele diz que pela primeira vez na história da humanidade, temos uma civilização que não tem nenhum sentido transcendental, enquanto sentido máximo da vida. Ou seja, a nossa cultura ocidental, principalmente não, é a cultura ocidental. Não coloco o resto do mundo aqui. É principalmente um problema da cultura ocidental. Considera suficiente ter sentidos finitos, imanentes, do aqui e do agora, para continuar vivendo.
E é a primeira vez que isto acontece na história da humanidade. E, claro, isto vai dar origem, e já está a dar origem, a coisas muito complicadas, não é? Nunca houve tanto consumo de psicotrópicos, de antidepressivos, por aí fora. E estou a falar à vontade disto convosco, porque eu já passei por uma depressão clínica grave. Curiosamente, quando estava a estudar, quando estava na vossa posição, eu apanhei uma depressão a estudar. Portanto, estou perfeitamente à vontade para falar disto. Mas nunca houve tanto, não é? Toda uma civilização dependente de antidepressivos, ansiolíticos, por aí fora. Porque as pessoas com sentidos limitados da vida, esse sentido tem um limite, vai chegar ao fim e a pessoa fica sem nada. Veja quem dá a sua vida para os filhos. Os filhos depois crescem, saem de casa, seguem a sua vida e a pessoa de repente olha para trás e diz: que vazio que eu sinto. Que vazio. Estou completamente vazio. E agora? Não é? Então, depois vai-se inventando outro sentido. E no fundo, nós sabemos que quando nós inventamos estes nossos pequenos sentidos da vida, é como aqueles que ganham medalhas por participação. É a mesma coisa. Nós sabemos lá no fundo, o que é que vale uma medalha por participação. E nós sabemos lá no fundo, o que é que vale o sentido na vida, que no fundo fui eu que inventei. Mas ele não tem nada nem de absoluto, nem de universal, nem de maior do que eu. Manuel, muito obrigado. Não sei se podes, mas podias deixar aí os teus contatos no chat, se calhar um e-mail para se houver mais perguntas. É que nós já cedemos muito tempo, a Marta vai me matar. É melhor matarem a mim. Mas olha, a culpa não é tua, a culpa justo. é minha. Então se pudesses deixar se calhar um e-mail. Eu, neste momento, o e-mail é uma das ferramentas que eu mais uso. Okay. Neste momento. Pelo que eu vou deixar o meu número para vocês usarem o WhatsApp. Tá Ótimo, bom? ótimo. E então, mais perguntas adicionais possam ser mandadas para lá. Ok? E aqui vai. Portanto, contactar por WhatsApp. Exatamente. Okay. Olha, Manuel, muito obrigado por este tempo. Obrigado mesmo por teres disponibilizado a estar connosco. Foi uma honra ter-te aqui, aprendemos bastante, acho que todos nós aqui saímos a aprender um pouco mais. Também queria agradecer a todos vocês estarem presentes. Temos aqui nomes novos e é sempre muito bom também ver o pessoal também, não é, a participar destes eventos, o que é muito interessante. Então, damos por terminada esta plenária e agradeço muito a vossa presença e uma continuação. Obrigado, eu também. Obrigado a todos.